a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 28 de outubro de 2020, quarta-feira, o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na oração da Léxio Divina de hoje, vimos que Jesus passou a noite toda em oração, porque ele tinha que tomar uma decisão muito importante, que era escolher dentre os seus discípulos 12 pessoas, e ele escolheu aos quais iriam chamar de apóstolos. E aí vai citando aqui o nome dos apóstolos, daqueles discípulos que se tornaram apóstolos. Depois ainda Jesus, com esses 12 apóstolos, eles descem da montanha, para no lugar plano, e ali estavam muitos outros discípulos e toda a multidão, onde Jesus então realiza as curas, os milagres, os prodígios, as libertações de todo o povo que o procuravam para isso. Por que Jesus escolhe entre seus discípulos 12 apóstolos? E o que significa esses nomes? O que significa ser discípulo? O que significa ser apóstolo? Aqui aparece um outro termo ainda, né? A multidão, uma grande multidão. O que diferencia isto? Por que Jesus tem um povo, uma multidão que está com ele? Tem também os discípulos, e agora Jesus escolhe entre os discípulos 12 apóstolos. O povo, a multidão, é o povão mesmo, que chegava para ser curado, para ser libertado, a uma multidão de pessoas. Entre este povo, percebe-se algumas pessoas, que é menos do que o povo geral, que são chamados de discípulos. Que são discípulos? Discípulos como se fossem alunos, que estão sempre aos pés do mestre, sempre ouvindo o mestre, sempre escutando o mestre, sempre querendo saber sua orientação, as suas leis, as suas normas, as suas regras, seu modo de ver, de pensar, de agir. Por isso que alguns sempre chamam mestre. Então, se existe o mestre, existem os alunos, e os discípulos são como alunos, pessoas que estão aos pés do mestre, aprendendo com o mestre. Bom, e Jesus quer escolher entre esses discípulos, que são aqueles que estão mais em intimidade com ele, mais próximo dele, que sabem mais dele, dos seus pensamentos, das suas normas, das suas leis, né? Da sua vida, da sua moral, da sua ética, das suas atitudes, mais do que o povo. Então Jesus quer escolher dentre esses os discípulos, que são os seguidores mais fiéis de Jesus. Ele quer escolher 12 apóstolos. E o que são apóstolos? Apóstolos são aqueles que iriam continuar a missão de Jesus, no sentido agora de ser como mestres. Esses que vão receber um acompanhamento mais profundo, uma formação mais profunda, para ser como mestres, que vão também ensinar outros discípulos, formar outros discípulos de Jesus, outros discípulos do Mestre, ir em meio à multidão e continuar a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, o anúncio
do reino. Isso que significa apóstolos. E os apóstolos, nos tempos atuais, são os bispos, né? E o príncipe dos apóstolos, que é Pedro, no caso aqui da Sagrada Escritura, é o Papa, que hoje o nosso Papa é Francisco. Então aqui se mostra a hierarquia da igreja, né? Junto aqui com os sacerdotes, os diáconos e depois o povo de Deus. A igreja tem falado bastante para os leigos, né? Aqueles que não pertencem à hierarquia da igreja, do discípulo missionário, para não dizer apóstolo, porque os apóstolos são os bispos, diz-nos de discípulos missionários. Aqueles discípulos, aqueles que estão mais próximos de Jesus, que querem fazer missão, que Jesus chama a uma missão de evangelizar o povo, a multidão de maneira geral, e de se aproximar cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Passando para a meditação, o que essa leitura tem a ver conosco hoje? Poderíamos perguntar: nós somos apóstolos? Somos discípulos missionários ou somos do povo? O povão apenas, aquele povo que vai na igreja, né, que participa sim de algum movimento, de alguma pastoral, ou vai na Santa Missa, mas não tem nenhum engajamento a mais, não participa mais de nenhuma formação, não está aos pés do mestre. E talvez esse povo representa um grande número, talvez, de pessoas que não são tão fiéis assim, ou que buscam Jesus apenas por causa da cura, da libertação, do pão que ele dava. Em que nós nos enquadramos? Nós nos enquadramos no povo, no povão de maneira geral. Somos discípulos de Jesus, do Mestre, estamos sempre na Bíblia, estudando, estamos vivendo os sacramentos, estamos participando da Santa Missa, estamos participando dos grupos de reflexão, das pastorais, movimentos, estamos fazendo cursos, estamos na formação, estamos sempre aos pés do Mestre, na oração. Somos discípulos missionários também, somos de vida consagrada, somos membros de alguma comunidade de vida, fazemos outras missões, trabalhamos, ajudamos em eventos da igreja, em retiros da igreja, ou somos apóstolos, ou quem nós somos? E poderíamos acrescentar uma pergunta ainda: estamos sendo fiéis a este chamado, a esta vocação que Jesus nos fez, nos chamou a seguir, a ser um discípulo missionário, a ser um leigo consagrado, a ser um sacerdote, a ser um irmão, a ser um bom pai de família, uma boa mãe de família? Estamos ouvindo o Mestre, estamos sempre aos pés do Mestre para ouvi-lo, para rezar junto a ele, como o próprio Jesus rezou a Deus, ao Pai, para poder escolher esses 12 apóstolos. Nós também estamos tendo uma vida de oração, a exemplo do nosso Mestre, de nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos reagindo ou agindo diante do chamado de nosso Senhor Jesus Cristo a nós? E na terceira etapa da Léxio Divina, na oração, podemos dar essa resposta a Deus, respondendo a esse chamado de Deus, respondendo que sim, queremos ser aquilo que Deus quer para nós. Se Deus quer, nós queremos. E podemos também pedir ajuda, a ajuda do Espírito Santo de Deus, a ajuda dos santos, toda a igreja celeste, gloriosa, que já ouviu a vontade de Deus, que já teve intimidade com Deus e continua agora em intimidade perfeita com Deus, para que eles também nos ajude a fazer sempre a vontade de Deus e cumprir bem o nosso chamado, a nossa vocação. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo, para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.